Doshi, seja muito bem-vinda. E eu queria que você muito obrigada. Se apresentando para o público, né, que não te conheça ainda, para a gente poder começar a bater nosso papo. Você quer que eu me apresente? É isso? Por favor. É um prazer muito grande estar aqui com meu amigo Celso, colega de profissão, né? A gente se conhece há muito pouco tempo, mas parece que faz muito, né? Eu tenho 45 anos de profissão, me formei há 45 anos atrás, aliás, em dezembro vai fazer 46 já, e eu sou da segunda turma do Paraná, então tenho uma longa história já da profissão, com muita vontade ainda, depois desses 45 anos, porque é uma grande paixão, e a motivação é a mesma do primeiro dia, e comecei com clínica, que era a minha intenção já quando na faculdade, né? E dessa clínica comecei atendendo crianças, o que foi uma coisa muito boa para mim, porque eu consegui aprender com elas como é que funciona a nossa criança interna. E aí aconteceu este fenômeno que eu digo, que é passar da terapia de crianças para a terapia de adultos. O que me fez passar de um para o outro foi que eu percebia que os pais, quando vinham buscar as crianças depois da sessão, eles estragavam tudo que a gente construía dentro da sala. Eu disse, bom, então eu vou começar a atender adultos, não é? Porque vou cuidar das crianças do futuro, ou das crianças já presentes, mas através da família. E realmente foi uma decisão muito importante, porque depois eu fiz a especialização em terapia de família, que não tinha chegado ainda em Curitiba, então eu nem sabia que existia. Naquela época não tinha Google, eu sou bem antiga, então não tinha onde pesquisar nada. Para vocês terem uma ideia, os livros eram em espanhol, não tinha livro em português de psicologia, né? E a psicologia era uma coisa assim, por exemplo, meu pai, quando eu decidi fazer esse curso, ele disse, mas o que é isso? Né? E os psiquiatras da época diziam, lá vem os nossos enfermeiros. Então, o preconceito era de todos os níveis, né? De todos os lados. E o nível de pouca informação realmente do que era psicologia, e que eu nunca me suscetibilizei com isso, porque a gente estava tomando contato pela primeira vez. Eu saí da segunda turma do Paraná, a faculdade não era nem reconhecida, quando eu cheguei no 5º ano que ela foi reconhecida. Então, é claro que as pessoas não tinham nem noção do que era. E a gente foi formando o nosso próprio conceito durante os 5 anos da faculdade, né? Então, comecei a trabalhar com adultos. Opa, desculpa. Você conhecer o professor Nélio? Sim, claro Ele foi meu professor de clínica, né, na abordagem analítica. Eu fiz Sim, e ele era da primeira turma, o Nélio. Primeira turma. Um dos primeiros números TRT do Paraná. Nossa, ele é uma maravilha. Tenho só boas recordações do Nélio. Naquela época a gente só falava Nélio, não falava professor Nélio. Que ele era colega, né, de faculdade. Bom, aí essa história de começar a trabalhar adultos, aparecia muita gente com o tal do DNV, não sei nem se vocês conhecem isso, que essa é uma nomenclatura antiga, quando os médicos não sabiam de que se tratava tal sintoma, e eles não sabiam como lidar com aquilo, por exemplo, enxaqueca, né? Que é aquela dor de cabeça repetitiva, etc., cronificada, muitas vezes, eles diziam DNV. Sabe o que é DNV? Distúrbio neurovegetativo. Isso significa nada. Então, eu comecei a me interessar, porque sou de uma família de médicos também. Para você ter uma ideia, na faculdade eu estudei em 3 faculdades de anatomia. Anatomia e fisiologia fiz na PUC, onde eu estudava, daí fiz na Evangélica, com os meus amigos que estudavam medicina, e na Federal, com os meus amigos que estudavam medicina. Eu chegava para o professor e pedia para ser ouvinte na sala, né? Porque adorava aquilo, né, do corpo, olha só, né? Isso na faculdade. E
Daí comecei a perceber que as pessoas vinham com queixas psicossomáticas. E aí? Como é que a gente resolve isso, né? Então, comecei a estudar. E aí nasceu esse interesse por corpo. Um dia, eu encontrei um cartaz na clínica de uma amiga minha que dizia curso de bioenergética, terapia corporal. Eu disse, opa, né? E aí fui fazer o tal do curso. Era na clínica do professor Lomba. Você lembra do professor Lomba? Não, né? Não. Mas Não, me diga esse é uma coisa, mais antigo. a bioenergética não é posterior à terapia corporal? Ela não veio com o Alexander Lowen depois do nosso colega Reich? Mas é terapia corporal, é neo-reichiana, mas Sim, é sim. terapia Mas corporal. ele era discípulo, né, do Reich, do Reich. O Lowen. Oi? O Lowen era discípulo do Reich, né? Sim, quando o Reich, que é o criador da terapia corporal, né, da psicoterapia do corpo, através do corpo, e do corpo, o Reich ele era contemporâneo do Freud. Então, Sim. ele foi pedir para o Freud para ser discípulo dele. E o Freud recusou, porque o Freud era complicado, né? O Freud não era uma pessoa simples. Então, ele recusou, disse que não, imagine, que ele não tinha paciência para isso. E aí, quando o Reich foi embora para os Estados Unidos, por causa do nazismo, né? Ele era judeu austríaco, então ele foi embora. Lá nos Estados Unidos, o Lowen quis conhecê-lo e pediu para ser discípulo dele. E ele disse, sim, eu te ensino. Agora, eu só sei ensinar fazendo a tua terapia, porque eu só sei ensinar no corpo, né? No trabalho da experiência corporal. E foi maravilhoso, porque aí o Lowen sintetizou a bioenergética, né? Ele foi buscar inspiração nos movimentos corporais dos bebês e das crianças, e daí ele foi também para o Tibete, né? E buscando a parte oriental da questão corporal, e aí ele criou a bioenergética, né? E depois da bioenergética, vieram todos os neo-reichianos, né? A Gerda Boysen, né? A Melanie Klein, essa gente boa, estou citando só as mulheres, mas tinha os homens também, o Pierre Racos, né? Claro que tinha. E também a terapia biossíntese, né? A teoria biossíntese, né? Que é uma outra abordagem, que é assim uma síntese realmente, como diz o nome, né? De todas as coisas que ainda nesse momento se adaptam de todas as teorias e técnicas desde o Freud, né? Uhum. E que, se você for aprender alguma coisa sobre biossíntese, você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que a gente, que historicamente é. Mas, desta síntese, nasceu esse tipo de trabalho, que, então, o Reich era alemão, o Lowen inglês, e o Bodella, o Lowen americano, e o Bodella em inglês. Né? E eu tive a oportunidade de conhecer o Bodella. Antes do Lowen, parece que a terapia original, né, o método que o Reich usava era a vegetoterapia, né? Era. E era assim, na mesma posição que o Freud usava, né? O cliente deitado, o terapeuta, até hoje a gente trabalha assim, o terapeuta atrás, né? Do cliente, e porque a gente trabalha para buscar memórias regressivas, então tem que ser deitado. Já o Lowen, ele trabalha de pé, porque ele trabalha no agora, né? Com os pés bem no chão, centrados no chão. O método dele mais maravilhoso chama-se grounding, ou seja, enraizamento, porque é os pés e as pernas sendo raiz, né? O que dá uma grande autonomia para a pessoa. Quando ela tem pouca autonomia na vida, dá uma grande autonomia. E no reichiano, na vegeto, o cliente fica deitado. A diferença é que na psicanálise freudiana, o terapeuta não olha para o cliente, né? Enquanto ele fica atrás mesmo, né? Lá com o caderninho dele fazendo anotações. Mas o terapeuta
corporal. O terapeuta corporal, ele fica olhando para os olhos abertos daquela pessoa que olha nos olhos dele. Então, sabe que isso é uma coisa que traz a memória do olhar da mãe com a criança. Eu estou falando de memória corporal, mas era bom explicar, né, o que é memória corporal. Sim, fica à vontade. É a memória corporal, que o corpo da gente é um grande computador que armazena todas as informações que a gente tem desde o momento da concepção até hoje, né? Quer dizer, até a gente morrer. Mas a base do meu eu hoje termina aos 5 anos de idade. Então, da concepção até os 5 anos de idade, forma como se fosse uma matriz, né? Um software. Então, a gente tem toda a informação que vai num aparelho que chama-se computador, é a gente que inclui, né? Não, ele vem vazio, a gente vai colocando, né? Documentos, apps, né? E vai incrementando. E o nosso Fotos, corpo né? é assim mesmo. Vai muita foto, né? Vai muita foto, Então, imagens, né? E a gente tem essas imagens aqui no mindset da gente, mas a memória corporal, ela fica no corpo mesmo, né? No corpo a gente tem pele, em seguida a gente tem músculo, aforante os ossos, nervos, etc. Mas eu vou simplificar. Tem a pele, daí tem músculo. E tem uma película que é entre o músculo e o osso, que é uma película muscular mesmo, é um músculo fininho, que chama-se fáscia. Então, ali fica o nosso depósito, nosso armazém de todas as experiências que a gente teve, que vieram pelos 5 sentidos ou que vieram no intrauterino. Né? Quando o bebê está intrinsecamente ligado com a mãe, vem também na hora do parto, né? Mas dentro do útero é aquela coisa que o que a mãe sente, a criança sente. Então, se ela tiver uma gravidez com uma série de violências, abusos e instabilidades, né? É uma coisa que fica pesado mesmo. A criança sente tudo, né? E vem com todas as marcas. Você sabe que eu uma vez escrevi um artigo sobre o ambiente bipolar que algumas pessoas têm, porque eu atendi alguns clientes que tinham o diagnóstico de bipolar e eles não eram, mas eles tinham vivido num ambiente tão bipolar que eles tinham o comportamento de um bipolar, sem ser, né? Que são esses ambientes familiares que são muito agressivos, que se chocam muito, né? Principalmente pai e mãe, mas pode ser babá, pode ser avô, pode ser tio, etc. Né? E não precisam ser grandes traumas, tipo abuso, violência, não precisa ser nada assim tão drástico. Mas a repetição de pequenos estímulos negativos desqualificantes, por exemplo, você é burro, você é burro, você é burro, você não aprende nada, você é incapaz de aprender, veja como você não aprende, ou não aprendeu mesmo, hein? Não vai aprender nunca, sabe? Essa coisa massacrante, ela faz, às vezes, um dano maior do que o abuso. Que vai formando crenças na própria pessoa, né? E ele vai formando o que a gente chama de couraça, né? Sim, mas digo, mentalmente é uma crença também que ele aceita. Crenças limitantes, isso mesmo. Porque ele não aceita, ele absorve, né? A criança não aceita ou não aceita. O que vem, entra. Ela não tem defesas. E ela não questiona, né? Não, a gente adulto às vezes não escolhe, né, Celso? Né? A gente às vezes tem dificuldade de escolher, às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, a gente às vezes tem dificuldade de se ouvir, de ouvir o outro, de entender como é que eu funciono, de saber quais são os sentimentos, as emoções, não é? O que é pensamento, o que é de... Se auto-observar, né? Não sabe, ninguém sabe isso, né? Que o autoconhecimento, ele realmente começou a bombar, como eu digo, a viralizar há muito pouco tempo, né?
Eu passei anos trabalhando com autoconhecimento e quando eu falava isso, as pessoas me olhavam esquisito, né? Porque eu descobri que na Europa não se fazia mais terapia de grupo, só se faziam cursos de autoconhecimento, que é extremamente terapêutico, só que não é terapia. Então, eu entrei por esse caminho, né? E eu fui uma das pioneiras nessa história do autoconhecimento, e é difícil, né? Quando a gente está começando com isso, e é só você, né? Então, era só eu, até começar a ter gente para trocar figurinha, demorou um pouquinho. O que que Mas vem está a aí, ser, né? o que que vem a ser um grupo de autoconhecimento? Explica um pouco melhor, porque eu também fiquei um Tá. pouco confuso com isso. É que as pessoas nem sabem desse meu trabalho, né? São workshops. Agora, hoje em dia, a gente fala workshop, né? Então, eu tinha um curso que era 4 meses, esse curso no primeiro, que a gente chamava de básico, depois tinha mais 4 meses que era o avançado, mas uma vez por mês, só no final de semana de imersão, né? A gente ia para uma chácara, um grupo todo, e ali todas as técnicas corporais que eu conhecia eram distribuídas nesses 4 meses, e as pessoas tinham esse autoconhecimento, chamava-se autoconhecimento através do corpo, né? Que, na verdade, deveria ser autoconhecimento no corpo e através do corpo. Sim. Porque através do corpo é o psicodrama, mas no corpo é a terapia corporal, né? Não só através do corpo, mas no corpo. Quer dizer, o nosso corpo é trabalhado, porque como ele invasa, como ele acolhe, né? Como é que eu vou dizer? Abarca todas as experiências, né? Aconchega todas as experiências, e como é na criança, não separa, não questiona, como você falou muito bem, entre sim e não, né? Não tem defesas, a criança não escolhe, né? Ela não filtra, né? Tudo ela recebe, é um bombardeio. Então, vão formando os bloqueios que, no resultante, vai formando o adulto, né? Então, eu digo assim, que eu vejo o Celso, com a leitura corporal, eu vejo o Celcinho, que tinha até 5 anos. Depois o Celcinho só cresceu, né? Exatamente. A Suelizinha também só cresceu, né? Agora, no Dia das Crianças, a gente compara as fotos da gente quando era criança e se olha, ou dos filhos, tá? E vê que a gente só cresceu mesmo. Eu tenho a mesma cara que eu tinha com 5 anos, 4 anos nas fotografias, né? Claro que eu tenho uma feição de adulto, e hoje já de terceira idade, né? Porque eu tenho 69 anos, quase 68, quase 69, e é claro, mas a gente vê em mim, né, quando olha na fotografia, que eu estou aqui dentro, né? E você devia ser uma criança bem peralta, né? Pelo teu rosto. Não, muito pelo contrário. Era completamente reprimida, inibida, né? Quase não me relacionava com ninguém, assim, sempre ficava num cantinho. Era difícil, eu era uma criança muito tímida, muito recolhida, muito insegura, muito cheia de medos, né? Eu despontei quando eu entrei no ginásio, que aquela época era ginásio, agora é segundo grau. Quando eu entrei ali, daí eu virei quase deixei as freiras loucas do Colégio São José. Daí eu virei e fiquei essa que eu sou hoje, né? Que eu sou peralta mesmo, exibida, né? Falante, comunicativa. Mas naquela época você ainda não tinha nenhuma formação nessa área do corpo, da psicologia. Como é que houve Que essa época? transformação em você? Quando eu mudei foi o grupo dos alunos, né? Tinha uma líder no ginásio, Maria Tereza Prieto, nossa, que saudade. Não, você veja que eu não esqueci nem o nome dela, né? Ela era líder, e ela levava a gente para os piores, e eu fui seguindo ela, né? E fui me desbloqueando, né? Uma coisa interessante que aconteceu comigo também, que eu caí numa aula de ginástica e fraturei a perna esquerda, no colégio, né? E eu fiquei 6 meses, porque minha perna não conseguia calcificar. Fiquei 6 meses em casa engessada.
até assim, metade da coxa. Isso também, essa prisão, essa contenção, né? Esse impedimento, esse impeditivo de tudo. Eu morava no segundo andar de uma escadaria, então eu não podia sair, porque quem é que ia conseguir me levar? Só o gesso pesava uma enormidade. E daí, isso de eu me recolher, quando eu voltei para a briga mesmo, né? Eu voltei com essa língua afiada que eu tenho hoje, com essa contestação, com esse não aceitar repressão, não aceitar opressão, né? Eu entrei em casa um dia, meus pais não me ouviram entrando, então meu pai estava dizendo para minha mãe, mas Emeli, a gente já sabe agora, com 14 anos, nunca mais a gente vai conseguir mandar nela, ela só vai fazer o que ela quer, ela já faz só o que ela quer, entendeu? Então, eu já era da pá virada mesmo, sim, né? Uma autonomia, meu pai fazia muita questão de me jogar no mundo, assim, sabe? Me dar bastante autonomia. Minha mãe não, minha mãe segurava. Eu digo que a função dos pais na vida de um filho ou uma filha é tirar aquele filho, aquela filha do jugo da mãe, né? Da proteção, enfim, da galinha choca, né? Com as asas em volta e levar para a vida, né? Então, é muito interessante que a vida da gente começa pelo sêmen do pai, que vem de fora para dentro, daí a gente é gestado dentro, e depois o próprio pai, quando a criança começa a andar, ele leva aquela mesma criança para o mundo de onde a criança veio, né? Então faz esse ciclo. E eu digo assim, que depois que a criança começa a andar, não há mais necessidade da mãe. Pode guilhotinar, eu dizia assim, nos meus cursos. Pode guilhotinar a mãe, que não precisa mais, ela só atrapalha. Mas isso eu falando, porque eu também sou mãe, né? Que elas não nos ouçam, né? Então eu sei, né, de que se trata, de como a gente atrapalha, né? Mas você tem uma especialização nessa área de encoraçamento, né? Até o tema da live hoje é essa, né? Liberdade sem amarras. Né? Isso. Decidiu fazer juntos. Isso. O que aconteceu comigo? Eu, revendo a minha criança no curso de especialização de terapia corporal, que eram 4 anos, 3 anos, eu acho, 3 anos, eu consegui ver o quanto que eu tinha amarras internas, né? Então, eu não tinha liberdade, por mais que eu fosse essa rebelde incontrolável, né? Uma rebelde sem causa, eu tinha minhas amarras, que eu só fui enxergar quando eu comecei a fazer o curso de bioenergética, que foi o primeiro, e depois a especialização em terapia corporal, onde a gente viu o Reich, a gente viu uma série de neo-reichianos, né, de técnicas, etc., etc., que culminou com a biossíntese. Só que a biossíntese, entre o final da especialização e a biossíntese, tem um espaço grande, a biossíntese veio depois, né? Então, é nisso que eu comecei a perceber, com o curso de bioenergética, que foi 1 ano, e esse curso era muito legal, porque ele era um curso, mas ele era extremamente terapêutico, então eu me conheci profundamente, além das terapias que eu já tinha feito, e entendi quando o Reich disse para o Lowen que só a gente trabalhando no próprio corpo que a gente aprende a terapia corporal. E assim foi estupendo a liberdade, a libertação, vamos dizer assim, né, de que eu tive da escravidão interna da criança, que eu chamo de criança injustiçada, clamando por justiça, que existe dentro da gente, né? Porque, infelizmente, os nossos pais não têm, nós como pais, não é só os nossos, não temos preparo suficiente para acompanhar os nossos filhos, né? A gente não tem informação suficiente para dar para eles. Se você permite uma parte, quando você falou em criança injustiçada, me veio a imagem da criança tirana também, né? Porque ela acaba clamando por justiça, que ela acaba aprontando bastante. Não, todo ser criança é tirânico, tá? Não é que ele está aprontando para se fazer justiça. Ele é tirânico, ele passa por uma fase de tirânico, mas
ele precisa de limites para deixar de ser tirânico. Não esqueça, Hitler também foi criança. Sim. Então, aquele super, hiper, ultra tirânico que a gente teve na humanidade, né, no planeta, até agora, teve outros, mas ele, o que eu me lembro aqui mais agora, ele tinha sido criança, e possivelmente foi estimulado a ser onipotente, né, e adoeceu, né, ficou um megalômano que queria abranger o mundo e dominar todos, e aí ele escolhia quem valia a pena viver, quem não valia a pena viver, isso é coisa de Deus, né? Ele se achava Deus mesmo. Mas tem algumas teorias acadêmicas da psicanálise, principalmente, que falam que quando a criança cresce sem a presença do pai para colocar o limite, ele acaba ficando nessa condição, né? Só a mãe acaba deixando a criança mais tirana. Você concorda com isso? Sim. Sim, não são todas as mães. Hoje as mães já têm mais informação e muitas delas são mães sem pai, né? Não tem um companheiro ao lado. Mas a gente consegue ser ternas para os nossos filhos também, apesar de sermos mulheres. Mas isso se a gente teve pai, né? Uhum. Se a gente teve um pai atuante que nos deu essa autonomia, a gente passa para os filhos essa possibilidade de autonomia. Agora, a figura paterna é tão importante para a vida de um filho ou de uma filha, sabe? Agora, no sábado, eu vou dar outra live, eu vou fazer outra live, estou fazendo marketing, mas vou fazer outra live falando sobre o transformar meninos em homens e meninas em mulheres, né? Uhum. Por quê? Porque a gente, por ter fixado a gente mesmo lá na infância e ser um adulto que eu chamo de maior abandonado, né? Porque a gente é sozinho, na verdade, né? Principalmente os empresários e empresárias têm uma solidão imensa. Eu trabalho bastante com empresas, né? Com coach de carreira, então eu vejo assim a solidão que essa gente tem e a responsabilidade sobre o seu trabalho, sua empresa, sua família e a família do time, né? Todas as famílias do time, que ele tem que cumprir com o dever daquele dinheiro de final de mês, né? Então, os empreendedores que são éticos, eles têm uma pressão e uma solidão, porque quem é que vai lá dar a mão para ele? Ninguém vai emprestar dinheiro. É assim, vim aqui trazer um dinheiro para você, não existe isso, tem que trabalhar mesmo, né? Então, muito do empreendedor com sucesso é a criança que cresceu num ambiente seguro. Uhum. Então, essas pessoas que têm na sua vontade de serem empreendedores também precisam desse autoconhecimento. Aliás, eu tenho uma convicção plena de que autoconhecimento, psicoterapia, é uma coisa que as pessoas são felizes quando fazem isso. Uhum. Né? Porque senão a gente vai ser feliz como? Com todas essas travas, né? Você tem aquela imagem, não sei se você vai pôr a imagem. Vou, assim que você pediu, eu já coloco aqui. Então é agora. Então é agora, porque essa imagem faz jus ao título ao tema dessa live, né? Que é liberdade sem amarras. Eu vou mostrar como é que a gente é com amarras. Eu coloquei um primeiro slide mostrando a couraça, né? Não sei se você quer começar a explicar por aí. Pode ser. A couraça é o quê? A couraça, sabe quando o nordestino anda pelo sertão, cheio de espinhos, cactos, etc., a pele dele, que é a proteção natural que ele tem, não é o suficiente para ele não se ferir, né? Depois, ele tem também a roupa dele, que também não é o suficiente. Então, o que ele tem sobre a pele e sobre a roupa? Um artefato, né? De couro, né? Perneiras, chapéu, casaco, tudo de couro para não se ferir. Que se assemelha à armadura do legionário ali, né? Isso. Então, essa couraça é uma defesa, né? Que tem as couraças naturais, por exemplo, uma tartaruga, aquele casco é uma couraça, né? Mas a gente
quando a nossa proteção é insuficiente pela violência, agressão, abuso que existe no ambiente familiar, a gente monta uma defesa espessa, né? E aí são vários bloqueios em várias partes do corpo, que ali está aparecendo bem, né? Principalmente aquele ali cheio de cintas, né? E são 7 cintas em 7 partes desse corpo, que formam bloqueios, em cada cinta tem um bloqueio, e isso, o conjunto de bloqueios, não, mas de 2 a 7 bloqueios, faz uma coraça. Então, tem as coraças mais finas e tem as espessas, né? E as coraças, na terapia corporal, elas não são quebradas nem arrancadas, porque elas fazem parte de mim, não é? Elas não tem como ser arrancada. Elas são dissolvidas. Oi? Ela é uma proteção que foi desenvolvida, né, para a pessoa não ficar tão frágil. Isso, culturalmente, para ela suportar os bombardeios, né? Que vêm do ambiente familiar. Então, e às vezes bombardeio não é de coisa ruim, sabe? Só muita coisa boa, quer dizer, a falta de equilíbrio quer dizer, a superproteção, o fazer todas as vontades, não dar limite, é uma coisa pesada também couraça, né? Então, o que é uma couraça de fato, assim, falando em termos de músculo, uma contração é assim, eu me lembro que antigamente batiam na mão da criança quando ela ia pegar alguma coisa que não podia, né? Então, a mão ia e batia, né, como se ela levasse um choque elétrico, e ela recolhia a mão. Então, isso é uma contração. Tinha até um instrumento de tortura chamado palmatória, né? Lembra disso? Isso, que usavam isso nas escolas, não é só de tortura, quer dizer, era tortura igual, mas era como castigo escolar isso aí, os professores batiam muito na mão das crianças, né? Na palma da mão. Oi? Para quem recebe a palmada é uma tortura, né? Nossa, e para quem dá, é um alívio, porque é o seu sadismo sendo expurgado, né? Então, o prazer que as pessoas têm em fazer dor no outro é uma coisa impressionante, né? Mas, então, eu estava falando da contração. Só que a gente faz uma contração, aí vai lá mexer em outra coisa, leva outra palmada na mão, não é? Estou dando isso como exemplo, mas é geral, né? Todas as vezes que eu sofro uma repressão ou uma opressão, ou uma desqualificação, ou uma invalidação, eu formo uma contração. Várias contrações, né, formam contraturas. Porque, assim, diferentemente dos animais, que se eles se contraem para entrar em defesa, né, para o ataque, né, para se posicionar para o ataque, e você para de ameaçar ele, o gato se estica, o cachorro se estica, né, sacode, né? Então, a contração que ele sofreu naquele momento some, ele mesmo dissolve. A gente não. A gente contrai, até formar uma contratura. E isso é o bloqueio. E isso pode estar na causa de síndromes como a fibromialgia, né, que não tem uma etiologia conhecida. A medicina trata o sintoma... esclerose múltipla, fibromialgia, enxaqueca, epilepsia, e as doenças psicossomáticas, né, das mais comuns, câncer, diabetes, as mais conhecidas, né? Também são. Um exemplo clínico que eu não vou revelar quem é, mas eu tratei uma moça uma ocasião que tinha uma enxaqueca muito resistente, era uma coisa assim que era constante para ela. Ela tinha muita dificuldade de lidar com isso. E nós chegamos à terapia a um momento em que ela se viu como bebê. E muitas vezes nessa estágio da vida dela, a mãe dela deixava ela dormindo e ia trabalhar. Aí ela acordava no meio do tempo e, desesperada, né, começava a chorar. Então aquilo foi realmente trazendo toda uma contração que acabou virando essa enxaqueca, né?
E aí começou porque assim, essa quando a questão. gente chora em excesso, faz pressão na cabeça, né? Continue, Celso. Não, eu falei que depois a gente tratou a questão, né, dela acolher aquela criança e tudo mais, ela como adulto agora, a gente fez um trabalho de egos ali, e ela conseguiu acolher a criança e a criança se acalmou. Então, ela nunca mais teve enxaqueca. Claro, Então, era ela uma botou no memória que ela próprio tinha. colo, ela botou no próprio colo o próprio eu dela, né? Porque no fundo, a psicoterapia é exatamente isso que você falou. Uhum. A gente que se conhece, por isso autoconhecimento, e se acolhe e dá para a gente aquilo que nos faltou. Por isso que é a criança clamando por justiça, né? Então, cada vez que tem alguma situação dessa, por exemplo, essa mãe, ela colocou na criança uma chaga infantil, que não cicatriza. A gente tem aquela chaga e vai crescendo e aquela chaga continua. Então, o corpo, na sua sabedoria, ele dá o indicativo de que aquela pessoa está precisando, e aquela criança interna está precisando de um socorro. O que é esse socorro? É exatamente isso. A pessoa sofre, tem um sintoma, né, adoece, né, e cada órgão tem uma dor, eu já vou falar disso também, e aí ela não consegue se libertar disso tudo, né? Ela adoece porque a chaga infantil não cicatriza. Hoje já tem técnicas de cicatrização de chaga infantil, né? Mas antigamente não tinha, né? E você veja o sucesso, né? Meus parabéns com esse caso aí, o que você libertou essa pobre criança que, que tinha o desespero do abandono, né? Nossa. E eu que trabalho com trauma, né, principalmente tudo que vem do estresse, o estresse causa trauma, infelizmente, e a gente vê que os principais problemas vêm da infância. A pessoa traz conteúdos lá de uma idade muito precoce. O David Graney, que criou o Brain Spotting, que é uma das abordagens que eu utilizo, ele diz que os traumas principais eles se incorporam na pessoa até os 3 anos de idade. Depois eles passam a se cronificar, ou seja, uma repetição Isso, que vai acontecendo. isso. Você falou dos Eu acho que eu símtomas. vou fazer uma terapia com você, viu, Celso? Vamos fazer uma conversa. Vamos conversar sobre isso. Porque você tem umas técnicas muito interessantes, muito eficazes. Eu acho muito, muito bonito o seu trabalho, assim. Pouco que eu sei, hein? Do pouco que eu sei. Então, eu gostaria de conhecer mais. A gente precisa sentar e bater uns papos, assim, a A hora que respeito você disso. quiser, nós marcamos aí. Tá bom? Vamos fazer. Eu não consigo te ver agora que eu estou mostrando a tela. Esse slide aqui você acha que está pronto? Ou você quer falar um pouco mais sobre os anéis? Não, é só para mostrar que essas cintas, né, que elas são simbólicas, obviamente. Imagine o que elas promovem. Quando essa cinta dos olhos está apertando ela, é que faz, né, nesse anel que tem os olhos, mas tem o cérebro também, faz com que a pessoa não consiga perceber a realidade, né? Ela fica o ser meio aéreo, meio delirante, assim, né? E esse aí, esse bloqueio aparece ou é oriundo de gestação, parto e primeiros 15 dias de vida, né? Aí o segundo, que é aqui na boca, ele é oriundo da fase da amamentação. Ou por excesso de amamentação, ou por falta de amamentação, faz esse bloqueio, né? E aí tem consequências tanto no erótico quanto no digestivo. Porque aqui é central, né? O início do erótico, que é o beijo, e do digestivo, que é a primeira mastigação antes de chegar no estômago. Daí tem o terceiro anel, que é aqui, na cervical, no pescoço, e essa coleira, né, vamos dizer assim, ela faz com que a gente não consiga ter uma boa comunicação. Você sabe, a comunicação não é feita pela boca. A boca não fala. A boca não fala. Quem fala são as cordas vocais, esses sons que saem daqui. A boca só articula, né? Então, daí tem o quarto, a quarta cinta ali, que é no tórax. Então, os sentimentos, o dar e o receber, o segurar as coisas que conquista, sabe? Tem gente que
nada, nada, nada e morre na praia, porque assim que conquista, não consegue segurar aquelas coisas, ou uma pessoa, uma família, ou um dinheiro, ou propriedades, ou trabalho, carreira, sabe? Vai até um ponto e acaba, né? Aquela Então tem a pessoa ver com esse. que começa uma coisa e nunca termina, né? Também é um Não, exemplo, né? não, as que começam uma coisa e nunca termina é do primeiro anel, é lá da dificuldade para nascer, né? Mas esse não, ele ganha e perde, é a mesma coisa, sabe? Uhum. Ele ganha e perde. Então ele casa e separa, daí ele junta com outra pessoa, aí tem o primeiro filho, daí constitui a família, daí perde isso também, separa, vai, sabe? Então é difícil mesmo. Tem uma empresa, daí fecha a empresa, daí começa outra empresa, daí tem um carro, daí perde o carro, porque não consegue pagar até o fim, ou por desleixo mesmo, por falta de organização. Então, no tórax que fica esse bloqueio. São os Que é a constantes área. recomeços, né? É? São os constantes recomeços que a pessoa faz. Os constantes recomeços, isso mesmo. Mas andando em círculo, né? Uhum. Né? Porque não consegue trazer para si mais. Quer dizer, a questão da abundância, né? A abundância não acontece, né? E depois tem o quarto anel, que é o diafragmático, que é o da respiração, que é o principal encoraçador, quer dizer, o principal causa do bloqueio, porque quando a gente se assusta, imagine, eu me assusto, faço, né? Fica Agora, tremendo. imagine a criança que se assusta o tempo todo com a agressão que vem de fora, né? Então ela faz, então ela vai bloqueando a respiração até que o diafragma funciona no mínimo para ela poder não morrer. Mas é o mínimo que acontece, né? Daí tem o abdominal, que tem tantos órgãos que ele é a central das emoções e da digestão. Uhum. Então, eu vou falar um pouquinho dos órgãos, começando lá de cima. Os pulmões são órgãos da tristeza e da alegria, o coração da afetividade, né? O estômago é o órgão do medo, por isso que a gente diz assim, ai, me deu um frio no estômago quando eu vi aquilo, Uhum. porque é o órgão do medo. Depois tem o humor, o fígado, que é de humor e de raivas que foram tão contidas há tanto tempo que elas mofaram e ficam no fígado. Então, vão pensando, à medida que eu estou falando, que tudo isso mal resolvido criam as doenças desses órgãos, Com certeza. né? Então, a gente se conhecer é profilático também, é para a gente ter uma vida saudável. Isso que você acabou de falar Porque do fígado são as mágoas, né? Ou mágoas, como falam também, né? Aquelas águas mágoas, estagnadas. isso. E o que é águas? Água é os sentimentos, né? É os Uhum. sentimentos e emoções que tem no corpo do ser humano. A gente é água, né? A gente é 70% água, né? Pelo menos. Nem sei se é mais do que isso até. Então, e depois daí tem o fígado, daí tem a raiva que fica no intestino. Tanto é certo que a gente chama as pessoas raivosas de enfesadas, né? Que é Uhum. de fezes, né? Aí tem um órgão que é importantíssimo, dois, né? Os rins, que são os órgãos da insegurança, que, na verdade, esse órgão da insegurança é o medo da vida. Então, assim, ai, meu Deus, será que eu consigo me oferecer um trabalho da empresa, mas daí eu vou ter que mudar de cidade e eu sou uma pessoa sozinha, como é que eu vou para outra cidade? Mas será que eu aceito? Será que eu não aceito o trabalho? Sabe? Todas as questões que me fazem ter autoconfiança em mim para resolvê-las, não existe essa autoconfiança. Só Uhum. existe a insegurança, né? E daí vem todos esses problemas também dos rins, né? Nefrite, tumor de rins, pedra de rins, etc, etc. E por último, o anel da sexualidade e também da raiz, que são os pais, a mãe, a representação da mãe no corpo é a coluna. Então, pensem aí que quem tem problema de coluna tem problema com mãe. Mas assim, dizer, mas eu tenho problema de coluna e nunca tive problema com mãe.
Mas é que, às vezes, o problema é a superproteção, é o super bom relacionamento com a mãe. Ou aquela mãe que fica amiga, ou que aquela mãe que vira filha da filha ou do filho. Então, esse distúrbio de ordem, né, do maior para o menor, traz também consequências, né? E as pernas, elas são o pai, que é a função das pernas, o que é? É a mobilidade, né? É o equilíbrio, é a autonomia, é aquele viver sobre as próprias pernas, né? Que a gente fala. Todas essas coisas que eu estou falando tem uma frase do conjunto do comum, né? Assim, que minha avó falava, né? Ah, fulano não tem os pés no chão, vive com a cabeça no mundo da lua. Então, isso é tão raixando, né? Que a linguagem popular já é uma análise corporal, né? Posso mudar o slide? Muito. É isso aí. Deixa eu mudar então o slide. Aqui tem análise de caráter agora, né? Então, cada corpo desse é um tipo de caráter. O que significa caráter? Não é o caráter assim, fulano não tem caráter, que é a coisa do moral, da ética, não. É caráter muscular, né? É a couraça muscular do caráter. Então, a gente não sabe por que a gente tem um desses corpos aí. A gente é desse jeito, ou desse jeito, desse jeito, desse jeito, ou desse jeito, porque a gente tem uma série de bloqueios que formam a gente com aquele tipo de corpo. Quer dizer, eu sou o que eu sou hoje, eu sou o resultado de vários seres, né? Eu sou o resultado do embrião, eu sou do feto, depois do bebê, daí do recém-nascido, daí do bebezão, né, que já não é o bebê que é o que nasceu, mas um maiorzinho já, que já foi alimentado e tal, depois do menino ou da menina, e assim vai, né, até a gente chegar na vida adulta, passando pela adolescência, e também na terceira idade, que agora a gente é muito mais longevo, né, então a gente consegue ver na gente mais a continuidade daquela. Até porque a gente, quando fica mais velha, eu estou sentindo isso, a gente começa a lembrar do passado, sabe? Eu sou filha de árabes e eu nunca aprendi árabe, mas eu estou lembrando agora, assim, o tempo todo de palavras que a gente falava no dia a dia, frases que a gente falava no dia a dia em árabe, dentro de casa, né? Nome de comida, e expressões afetivas, expressões, assim, que o árabe, ele comemora tudo, né? Por exemplo, a gente vai tomar banho, ele abençoa. Naíma, né? Então, assim, a gente chega do cabeleireiro, cabelo cortado, Naíma. Então, a gente celebra muito as coisas boas, né? Os prazeres, né? E é altamente desencoraçante uma família árabe, né? Eu já digo assim. Imagino. Então, quando a gente se identifica com um desses tipos, né? A gente sabe que a gente teve uma formação que falhou bem ali naquilo, e que resultou nesse tipo. E esse tipo de corpo tem um comportamento equivalente. E também as deficiências equivalentes. O que é deficiência? Deficiência não é deficiência física, como alguém que tem um problema nas pernas, uma amputação, não é isso, ou uma surdez, tal. Não, o deficiência no sentido de não conseguir se comportar para ser feliz. Algo não eficiente. Né? Entendi. Falei demais, né, Celso? Você quer falar um pouquinho das características de cada um, rapidamente ou não? Olha, não tem como falar rapidamente as características de cada um, né? Tem que fazer porque o curso. Né? Tem que fazer o curso, tem que fazer o curso, né? A gente pode até fazer uma duplinha, né? Eu e você, uma parceria gostosa, e fazer um curso desse para as pessoas, né? Como eu fiz agora há pouco 2 turmas com a Gisele, e a Gisele porque ela fez com uma visão sistêmica, né? Sim. E como você tem todas essas
esse conhecimento que você tem de coisas que me atraem, porque assim fico até com vontade de experimentar as suas técnicas que eu não conheço, você pode inserir elas, porque elas têm tudo a ver com o meu trabalho, né? Sim. É. O meu trabalho é puramente somático, né? Eu lido pelo corpo para poder chegar na psique da pessoa. Porque você é um somático, que nem eu. A gente é sinestésico, né? Sim, mas eu digo, a abordagem que eu trabalho é fisiológica, né? Ela vai trabalhar dentro da fisiologia do corpo, dentro do sistema neurovegetativo, né? Que você disse que a gente não tem nenhum controle, realmente não tem, mas consegue acessar de alguma forma. E isso traz consequências psicológicas. Vai vir um bem-estar pela pessoa se aliviar, se liberar daquilo que estava ali preso, né? Aquela energia que estava bloqueada. Pois é, você veja, é libertador também, Sim. né? Às vezes, é porque eu não acredito numa terapia que se encaixe perfeitamente com uma pessoa que ela não precise de mais nada, né? Então, assim, eu já fiz terapia de tantas abordagens, mas ainda tenho coisas para serem trabalhadas, né? Agora estou fazendo curso de formação em constelação, para ser consteladora, mas o que eu aprendi nesse curso, eu não tinha o menor conhecimento de tudo aquilo que eu estou aprendendo no curso, né? E eu não sei ficar, e você também é assim, né? A gente não consegue ficar sem aprender, né, Celso? Aquela teoria que dizem que a gente se torna psicoterapeuta por necessidade, né? Porque a gente quer também se tratar, é muito verdadeira. Porque eu também passei boa parte da minha vida, quase a metade da minha vida, trabalhando as minhas questões. E ainda Claro, hoje mas eu estou fazendo um trabalho, né? E de melhorar aquilo que não está perfeito, que não está de acordo com como eu quero que esteja, né? Mas, Celso, se você há de convir comigo, que é muita falta de ética a gente atender os outros e nunca se trabalhar, né? Porque como é que eu vou dar autoconhecimento para os outros se eu não tenho? Como é que eu vou ser inspirador e assim, se eu nunca disser assim para você, pois é, eu vi tal coisa na minha terapia. Não, né? Parece que eu sou um ser perfeito, né? E nunca tive problema, não existe isso. Então, eu penso assim que a gente se trabalha a vida inteira e vai continuar se trabalhando, porque a gente também descobriu, né, que a gente é feliz porque a gente tem conhecimento, a gente é feliz porque a gente quer sempre aprender, então a gente é feliz exatamente porque eu posso gerenciar melhor esse meu eu, trazer esse meu nenê, botar no colo, né? E cuidar dele de um jeito diferente. E você citou o exemplo da moça com enxaqueca, maravilhoso. Né? E depois disso, a gente aprende a viver com plenitude na fase adulta também, né? Não precisa ficar só passado. Vamos aproveitar porque sabe quando a gente não se conhece, a gente fica só reclamando, né? Porque a gente não tem de onde pegar energia e conhecimento suficiente para resolver. Então, só nos resta reclamar. Essa e imagem, a gente se torna, então, poliqueixoso. Oi? Essa imagem que eu estou colocando aqui, que tem a parte pélvica e abdominal, aqui você quer falar alguma coisa? Posso passar para frente? Não, eu gostei dessa imagem, por isso que eu pedi para você trazer ela para mim, que ela está mostrando exatamente da cintura para baixo, né? Então, ela evidenciou nessa imagem o anel, o sexto anel e o sétimo anel, que são o sexto e o sétimo bloqueio, que aí faz um problema digestivo sério e um problema na área da sexualidade, né? Então, assim, não sei se dá para ver aqui, aparece direitinho, que a última cinta, ela fica logo acima do púbis e logo abaixo do abdômen, bem na dobrinha, onde termina o abdômen e começa né, a área da sexualidade. Então, veja que fica bem em cima do intestino, logo abaixo do intestino, não em cima, logo abaixo do intestino. Então, pense que a gente não tem prazer sexual suficiente, e às vezes nem tem nenhum, porque não sabe lidar com a raiva, que está lá no intestino. Né? Porque o organismo, ele é um conjunto de vários sistemas, que formam um sistema grande que chama-se sistema orgânico, né?
Então, todos eles trabalham em conjunto. Então, se eu tenho um bloqueio no, no intestino, na área do intestino, eu vou adoecer ali primeiro, que é o pior de tudo, e vai bloquear o prazer que eu posso e poderia ter se não fosse bloqueada no sexto cinto, vou levar para o sétimo, porque eles trabalham em conjunto, né? Quando um está desencaixado, ele bloqueia o outro também. E o fato E dessa, também eu... e o fato Oi? e o fato dessa última cinta ser mais grossa que a outra, eu acho que tem um simbolismo também, né? Que tem uma energia muito maior a ser contida ali embaixo. Inclusive das pernas, que é a autonomia, né? Uhum. Então, os pés no chão, quer dizer, não é só a área da sexualidade, é o conjunto todo, sexualidade, pernas, pés, né? Como no torácico, torácico, tórax, braços, mãos, né? Agora, também tem não sei se você trouxe a figura da cabeça, Não, não trouxe. Eu só peguei não, essas fotos. mas tem essa mesma foto, Tem né? nessa aqui. Nessa aqui aparece a cabeça em cima. É, ali, exatamente ali. Na cabeça também tem dois bloqueios sérios, né? E a cabeça, ela funciona como miniatura do corpo. Então, se tem um bloqueio aqui, no segundo anel, e um bloqueio no primeiro, bloqueia todo o resto, né? Uhum. Isso também eu explico bem no curso, que a cabeça é a miniatura do corpo, né? A gente vê ali esse segmento ocular, né, o visual, ele é mais Aham, estreito, mais largo. O torácico também tem uma largura maior, o cinto, né? é, é. São os, os, os bloqueios mais sérios, né? Uhum. Então tá Porque bom. assim, no torácico corresponde ao ocular, né? E o sexual, o pélvico, ele corresponde à boca. Então, é onde tem a maior concentração de energia bloqueada. Daí fica faltando nos outros, sabe? Aham. Se bloqueia aqui, represa aqui, fica frágil mais acima. Né? Então tá. Ou mais abaixo. Voltamos à tela aqui para a gente conversar um pouco mais, que eu quero ver você, não quero ver a tela do desenho. É verdade, Eu é perco a verdade. visão da conversa aqui. Tem aqui já Estou me sentindo muito bem Ó, o e Paulo muito Maciel, agradecida que é a um médico amigo você. nosso, já está dando boa noite, né? Boa noite. As Prazer imagens em conhecê-lo. ele falou aqui. Não sei, Paulo, o que aconteceu, porque eu estou colocando o computador direto, então não sei por que apareceu fora de foco. Mas foi bom você avisar aí. Uhum. Então, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, estou me sentindo muito bem e quero reiterar meus agradecimentos a você pelo convite, né? A sua companhia é muito agradável, Muito né? obrigado. Você tem essa fluência da conversa e muito conhecimento, então a gente bate bola bem gostoso um com o outro. É o primeiro. Quero contar, né, que é a nossa estreia. A gente nunca tinha feito uma parceria. Não, eu conheci a Su faz o quê? Uns 2 ou 3 meses, mais ou menos, né? Sim, Tive um sim, convite da Cristiane para assistir uma live sua no Instagram, que também foi a sua primeira isso. live lá com a Gisele. E aí você Uhum, falou coisas super interessantes sobre o corpo, sobre as posturas, né? E eu fiquei muito uhum, interessado. E eu fiz uhum, os seus cursos de leitura corporal, fui conhecer um pouco mais, né? é, E seguimos aí. Eu acho que tem que realmente aprofundar essa relação. Vamos continuar aí. é. No IGTV, que é onde a gente armazena e grava as lives, tem lá várias lives falando do corpo, né? E no YouTube também eu tenho a minha página que é Conversa com o Su Cardoche, que tem vários depoimentos meus e às vezes videozinhos rápidos, né? Que fala bastante sobre corpo. Mas o mais importante de tudo isso é contar para vocês que a primeira fase do desencoraçamento que eu faço, do dissolver o bloqueio que eu faço só através da palavra. É na comunicação. Porque daí Uhum. eu estou trabalhando aqui
Então, eu estou integrando cabeça e corpo, razão e sentimento, né? E para a pessoa poder se conhecer é através do que ela fala, porque o que ela fala é o que ela tem aqui, que ela pensa, o que ela tem aqui, que é o que ela sente, o que ela tem aqui, que é o que ela se emociona, né, na região do abdominal, que daí vocês não estão enxergando, e no pélvico, que é o que ela deseja. Então, a gente tem que estar com tudo isso integrado para ser feliz, para ter equilíbrio. O corpo tem que estar, o corpo psico, biopsico, sócio espiritual, né? Tem que estar todo harmonizado, né? Se não tiver tudo integrado, a gente não funciona bem, a gente é deficiente e não eficiente, e aí a gente não consegue gerenciar a gente mesmo para levar, porque assim, a vida não é uma coisa fácil, né? A vida é luta. Se eu ficar deitada, escarrapachada em algum lugar, né, indolente, a minha vida não existe, né? A vida é movimento, né? Sim. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para estar sempre ativo. Porque cadáver não se mexe, eu sempre digo, né? Quem se mexe é quem está vivo, né? E o corpo foi feito para se movimentar, né? Através do movimento que ele se equilibra, que ele consegue fazer todo o dinamismo que precisa. É que nem os titãs dizem, né? O pulso pulsa. Né? Ontem eu gravei um podcast só explicando por que existe o medo. Uhum. Né? Porque as pessoas têm medo do medo. Né? Como é que é isso? Focofobia, alguma coisa assim. Mas quem tem medo do medo. As pessoas têm preconceito contra o medo, né? Então tem preconceito e jogam uma energia pesada em cima do estômago. E o medo, tanto quanto a raiva, que são vítimas de preconceito, né? Elas são emoções que são importantes para a gente viver bem. E quando eu falo de raiva, não estou falando de agressividade nem de violência, da raiva simples e pura, que é aquela que faz a gente se movimentar, sair do lugar, aqui não está bom, eu quero mais, então eu vou para lá, né? E que junto com a vontade que existe no cérebro, né, no anel ocular, se transforma em garra. E garra é o que todo mundo precisa para sair do lugar, né? Eu sempre explico aos pacientes que eles às vezes aparece a raiva no processo e eles começam a se sentir culpados porque eles estão sentindo raiva, né? E aí eu explico que a raiva é uma emoção universal, ela existe não só nos seres humanos de qualquer cultura, mas os animais também têm raiva. Ela é uma das 5 emoções básicas que nós temos. E a raiva, por si, ela é mobilizadora, ela não é uma coisa ruim. Se a gente coloca da destruição, sim, ela passa a ser negativa. Mas se ela nos faz nos movimentar, faz nos defendermos de algo que está nos acuando, está nos ameaçando, ela é muito positiva. Claro, claro. Eu digo que a gente é um carro zero. E se não tem a raiva, não tem combustível. Uhum. Né? E a gente é um carro zero muito valioso, porque a gente é de um modelo original. E a gente é o único exemplar desse modelo. Então, o único combustível que a gente tem é a raiva. Pode parecer engraçado, né? Porque a gente diz assim, não, o que nos faz felizes é o amor. Claro, o amor tem seu valor, tudo que existe no corpo e tudo que existe no ser humano é muito valioso, né? Tanto quando falta um pedacinho, ou quando adoece um pedacinho, o resto todo sofre junto, né? Uhum. Então tá bom. Você quer colocar alguma consideração final? Ou seja, pelo jeito está querendo encerrar a nossa conversa? E aí eu vou passar alguns dados finais aqui. Quem manda é quem convida. Você que me diz quando você quer terminar. Se você tem mais perguntas, fique à vontade, né? Eu não sei se tem alguém aí assistindo a live que tem alguma pergunta, né? Então, estou à disposição. E quando você quiser... Aqui pelo chat, só o Paulo que entrou e colocou isso, né? Ele falou que as imagens estavam fora de foco. Mas ele entrou para perguntar. Para mim está tão nítido, está maravilhoso. Eu também enxerguei bem aqui, inclusive eu vejo com a tela maior, né, ampliada. Mas isso às vezes é problema até da transmissão na internet que acaba chegando fora de foco. Né?
Eu fiquei muito triste quando o meu computador não quis abrir o link que você mandou aí. Eu tanto queria fazer pelo computador, tive que fazer pelo celular. Mas eu vou aprender ainda. Acontece, né? Às vezes a gente deixa as coisas assim e acaba tendo esses problemas no meio do caminho. Não, é que eu nunca usei esse tipo de plataforma que você está usando, que Uhum. leva para o Facebook, né? Mas mesmo assim, eu penso que deu uma travada aqui no meu notebook, porque senão eu teria conseguido abrir, né? Mas não faz mal. Nós estamos aqui com a ferramenta que foi possível. E o importante era estar aqui, né? Tem mais uma mensagem do Para Paulo. concluir, para concluir, eu quero dizer, convide mais eu venho, tá? Convide mais Foi eu, tá? tão bom. Ó, o Paulo colocou uma pergunta aqui, ó. O que é É, necessário para recuperar todos esses conhecimentos dentro da psicologia? como para recuperar? Eu não entendi a pergunta. Recuperar esses conhecimentos? Não tem o que ser recuperado, eles estão aí, agora sim, tem internet, tem o Google, né, o Mister Google, que ensina um monte de coisas, Ó, tem nós que temos o conhecimento, que estamos sempre à disposição para informar, não sei se é nesse aspecto a pergunta, o Dr. Paulo está mas colocando o seguinte: o Dr. Paulo é médico também, tá? A gente já entrevistou ele aqui outro sim. dia. Ele colocou assim: a psicologia ficou muito mental e se afastou do corpo e da alma. Olha, vou te dizer que eu sinto que, muito pelo contrário, ela já foi mental e hoje ela está muito mais no corpo, né? Porque hoje a gente trabalha com o corpo nas famílias, a gente trabalha com o corpo nos cursos de coaching, com a PNL, com a neurociência. Então, essa cultura do trabalho corporal e do conhecimento de si mesmo através do corpo, ela está muito mais presente, né? Teve uma época que sim, no advento da psicanálise era assim. E, doutor Paulo, se você me permite, eu tenho um sonho, acho que é mais do que um sonho, um desejo, de ter assim um grupo só de médicos para eu dar uma palestra a respeito desse conhecimento, porque eu acho que falta tanto, quer dizer, os médicos que vieram fazer curso comigo, nossa, eles agradecem profundamente, porque mudou a perspectiva e os resultados do seu trabalho como médicos mesmo, né? Uhum. E eu dei uma palestra na Unimed, para a diretoria da Unimed, e eu vi, assim, o quanto que esse conhecimento não existe, né, dentro da faculdade de medicina, né? E eu queria muito, assim, poder dizer que isso existe, pelo menos, né? Mas a psicologia corporal ela é antiga, ela é uma das bases da psicologia, né? Uma das abordagens mais clássicas, porque o Ela é Reich. contemporânea do Freud, né? É. Agora, o que eu trabalho, as minhas abordagens aqui, elas são muito recentes, têm no máximo 40 anos de idade. Então, são coisas que vêm de um outro desenvolvimento, outra observação, que não tem nada a ver com a psicologia em si. Eles acabam tendo consequências psicológicas. A gente Por trabalha com exemplo, a gente tem a Eva Boyce, a Eva Reich, que veio para Curitiba várias vezes para trabalhar os médicos que trabalhavam, os Paciornik, que trabalhavam com parto de cócoras, e Uhum. que faleceu recentemente. Tem o Dr. Albert Pesso, que também faleceu recentemente. Tem o David Boadella, que graças a Deus ainda está lá na Inglaterra trabalhando, já bem mais velhinho. Tem o Alexander Lowen, que também não faz tanto tempo assim. Tem o Rubens Nigel, que mora em São Paulo, que é um super mestre de corpo, né, psicoterapeuta, psicólogo, que fez a minha análise quando da especialização, né, a gente tinha que ser analisado corporalmente para aprender. Então, é um ser humano especial, maravilhoso, né? Tem a doutora Esther Franco, que foi a primeira que me deu o curso de bioenergética naquele primeiro ano, que eu fui a primeira psicóloga daqui a fazer o curso, né, daqui de Curitiba. E aí eu mudei tanto, mas tanto, que os psicólogos vieram me procurar perguntando o que tinha acontecido comigo. Meus colegas, assim, alguns que me encontraram na rua.
Daí eu falei que eu tinha feito o curso e tal, e eles disseram, nós também queremos. Eu disse, pois então eu passo o contato, vocês trazem para a clínica de vocês e podem me inscrever, que eu sou a primeira inscrita. Daí elas falaram, mas você não quer trazer na tua clínica? Eu disse, não. Eu fiz o curso de bioenergética exatamente para aprender, e por isso eu estou tão modificada a não carregar mais nada nas minhas costas. Só o próprio peso, né? E olha lá. Eu vou só para usufruir, eu disse. Então, eu me tornei meio top model, assim, das questões corporais em Curitiba, sabe? Você me convidou para fazer um trabalho chamado Estrutura, né? Você pode falar alguma coisa Sim, sobre isso? posso. Então, esse trabalho eu conheci na Clínica Orgone, que muita gente conhece, né? Que trouxeram, que o Rubens Nigel, meu terapeuta e meu amigo, meu mestre, trouxe para o Brasil o Dr. Albert Pesso. O Dr. Albert Pesso, ele tinha uma frase que eu guardo muito forte no meu coração, que ele dizia assim, que ia chegar uma hora, e já chegou, que com essa pandemia ficou evidente, que todo mundo ia ter que ser terapeutas uns dos outros, porque não ia ter acadêmico suficiente para tudo que essa humanidade ia passar e sofrer, né? Porque a gente vê a evolução, assim, das pessoas cada vez mais sofridas, mais doentes, etc. Ele tinha razão. Dr. Albert Pesso, ele era considerado um dos melhores terapeutas desta geração aí, desta época, e ele nunca foi acadêmico de psicologia. Ele era dançarino, e ele criou esse tipo essa abordagem aí que a gente faz, que eu dei o nome de estrutura, mas na verdade chama-se método Pesso-Boyden, que é uma terapia que você faz em 1 hora e meia. Porque eu não falei isso, mas eu sou uma palestina muito, muito, muito impaciente, né? A paciência não é uma das minhas melhores virtudes. Então, eu me especializei em técnicas breves, brevíssimas. E essa leva 2 horas de uma profunda transformação na pessoa. Então, ela pode... ela entra de um jeito e 1 hora e meia depois ela está do outro. Não é que ela muda, na verdade. É que, assim, as pessoas não mudam. É que a psicoterapia tira os escombros que tem em cima dela, que não são dela. Que elas ficaram soterradas lá, nos escombros que a família depositou em cima delas, né? E nós, psicoterapeutas, a gente tem aqueles cachorros farejadores que vão achar a pessoa lá no meio dos escombros e começam a fazer o trabalho de salvamento, de recuperação. Então, a pessoa sai daquele desabamento, né? Então, aparece ela, quem ela é mesmo. Não é que ela muda, né? Mas é uma grande mudança isso, da gente poder ser a gente mesmo. Né? É uma revelação de quem ela realmente é, o que nasceu para ser. Isso, E essa técnica, a estrutura, é extremamente reveladora. Porque, por exemplo, eu vou fazer terapia com você. Daí eu digo, Celso, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Daí eu vou descobrindo que eu tive tal problema na infância, vou recordar, a memória corporal vem, a gente vai trabalhando. Com a estrutura, aparecem coisas, revela-se coisas que eu não tenho condição de contar para você, porque eu não sei. Entendeu? Então, aparece. E aí, é essa técnica que cicatriza a chaga infantil. E desencoraça também os outros anéis ou não? Não tem nada a ver com o corporal. Nada a ver. Não. Quer dizer, tem. Na verdade, tem. Não sei se você lembra de um seriado que chama-se Lie to Me. Sim. Lembra? Que ele consegue ver nas microações do corpo e da face o que a pessoa está sentindo e pensando, né? Então, a gente também, nessa técnica, a gente segue a microtrilha, né? A gente vai pelo corpo, né? Mas não é assim uma coisa de movimento, como um workshop de terapia corporal. É outra abordagem, né?
que eu estou convidando você, e se você quiser, alguém se interessar, você quiser levar também, é só me pedir autorização para ir assistir, né? Porque essa técnica, ela só é feita, quer dizer, eu faço na individual também, mas ela é muito mais aproveitável quando a gente faz no grupo, né? É uma pessoa só que trabalha, né? Eu faço 2 pessoas cada domingo. Então, cada domingo não são todos os domingos também. Então, das 7 às 9, o outro das 9 às 11. Né? É como se Então, fosse o campo que se forma na constelação, mais ou menos isso? Oi? É como se fosse aquele campo morfogenético que se forma na constelação também? Eu, quando comecei a fazer o curso, eu percebi que a única semelhança entre a constelação e a estrutura, o trabalho de estrutura, é que forma o campo. Uhum. Né? E isso potencializa muito o resultado, né? É claro, e rápido, né? Que nem a constelação. O resultado é imediato. A pessoa entra no trabalho terapêutico de um jeito e sai de outro. Eu também trabalho com renascimento na água. Agora, com a pandemia, não dá, mas trabalho em grupo com renascimento na água, que é técnica regressiva, consciente. Eu não trabalho nada no inconsciente, assim, tipo hipnose, essas coisas, não trabalho. Trabalho só no consciente. E essa técnica, ela é absolutamente reveladora também, né? E ela também, a pessoa entra para fazer o trabalho no sábado de manhã, quando sai sábado à tarde, já é outra pessoa que entrou, daí quando ela volta no domingo de manhã, ela é outra pessoa, porque tem o efeito plus durante a noite, quando ela fica com ela mesma, e depois ela sai diferente de novo no domingo à tarde. Então, eu adotei, né, essas técnicas quando eu experimentei elas para mim e disse, nossa, que rápido, eu quero essa. Nossa, que rápido, eu quero essa. Porque eu gosto das coisas rápidas e que eu vejo o resultado no concreto. Uhum. Né? Se for uma coisa de eu ter que esperar ou de ter que fazer terapias longas, de anos a fio, não é comigo. Né? As minhas terapias são breves, brevíssimas. O meu trabalho também desenvolve um pouco demora de uma sessão a 1 ano, mas não é o máximo. Diga. Eu falei que o meu trabalho também se desenvolve em poucas sessões, né? E as pessoas estão em busca disso, eles querem um resultado abreviado, eles não querem mais ficar muito tempo dentro do processo. Lembra como é que era a psicanálise antigamente? Era 5 vezes por semana, né? De 1 hora. 5 vezes por semana, pense, num ano, são 4 semanas por mês. Né? Em 12 meses são 48 semanas. 48 semanas de 5 dias. Então, era uma barbaridade. Eu tive um professor na graduação que ele colocava isso, que ele tinha feito psicanálise por 15 anos ou 20 anos, 5 vezes por semana. E a gente fica pensando, e tá desse jeito, né? Imagina como é que era antes de começar. Esse teu humor é uma preciosidade. É verdade, mas é verdade isso. Mas assim, eu faço terapia há 12 anos e continua assim. Imagina como é que era antes de começar. Se assim já está trabalhado, imagina como é que era o começo. Pois é. E é tão bom, né, a gente ver como é que a pessoa começou com a gente e como é que ela está agora, né? Nossa, isso é altamente motivador. Por isso que eu não paro de trabalhar as pessoas, porque nunca é igual, né? Nunca se repete, e é sempre uma continuidade, e é um aprendizado, para mim é um aprendizado, cada pessoa que eu conheço, que é o mundo, né? Que a gente conhece, e como eu me trabalho através da pessoa, quer dizer, eu só ganho, né? Então, eu tenho que ser justa e levar para aquela pessoa a mesma qualidade do que eu tenho de resultado. E quando a gente percebe que alguma coisa respinga na gente, é hora de também procurar o nosso terapeuta e buscar auxílio, né?
Não dá para você pensar em tratar os outros sem você estar tratado também, se você se cuidar. É a coisa da ética que eu falei para você, né? Eu uma vez vi um filme, quer dizer, várias vezes eu vi um filme e acabei indo para terapia, né? Uhum. Não sei se você lembra daquele filme Perfume de Mulher, que a personagem ele era um cego, né? Aham, E daí Alpatino. o Al Pacino, ele dança um tango com a moça que- ele cego dança um tango com a moça. E meu pai, quando veio para o Brasil, ele já tinha ido para escolas de dança. Imagina, em 1948 ele já tinha escola de dança, né? Então meu pai dançava muito bem. E meu pai ficou cego no final da vida pela diabetes. Quando eu vi aquilo, eu saí tão chocada do filme, chocada no bom sentido, tão emocionada, que eu Uhum. fui trabalhar em terapia. Eu disse, eu quero aproveitar isso que me mobilizou aqui. Sim. Eu vou trabalhar a minha relação com meu pai, a perda dele e o fato de que ele ficou sem enxergar, né? Sem me Tocou a sua enxergar, história inclusive. familiar, né, também. Mexe com tudo, né? Outra coisa que mexeu muito comigo, que até eu cito no meu livro, na abertura do meu livro, no prefácio, eu digo que eu fui assistir uma peça de teatro daqui no Guaíra, que eu dizia assim, o nome era O Homem Elefante. E daí ele tinha uma cabeça desproporcional, assim, a mãe dele abandonou ele num circo, porque ele era uma figura horrenda mesmo, né? Então, quando as pessoas olhavam para ele, gritavam, tal, né? Então, expunham ele no circo, abriam a cortina, todo mundo saía correndo, era uma coisa horrorosa, a humilhação que ele passava. E daí uma criança chegou, puxou ele pela manga, assim, e disse, por que você tem a cabeça tão grande? Nossa, criança é um barato, né? Ele não fugiu de medo, ele foi lá perguntar. E aí ele diz assim, é que eu tenho tantos sonhos e não tenho com quem repartir. Eu fui embora, esse era o começo da peça, eu fui embora, eu fui para casa, porque eu chorava tão copiosamente que, né? E o que eu entendi depois? Que quer dizer, na hora quase que eu entendi, né? Que daí eu fui assistir a peça no dia seguinte para assistir inteira. Eu entendi que eu sou uma pessoa com muita produção, né? De criatividade, de conhecimento, né? E eu não tenho com quem dividir tudo isso. Por isso que me encanta esses encontros como eu tenho com você, por causa da troca de figurinha, né? Isso, Que a vamos gente conversar. faz. Vamos Então conversar mais. então você veja que interessante, porque a partir disso eu escrevi meu livro, porque eu disse, bom, se eu tenho tanta coisa para dizer, eu quero alcançar muita gente, então eu vou escrever o livro, né? Uhum. Na verdade, não foi decisão minha que eu escrevi o livro, mas o livro chama-se Ideias que Cantam em Mim, porque são tantas as ideias, e como a minha mãe era musicista, tanto que eu tenho aqui uma clave de sol tatuada, em Uhum. homenagem a ela, que eu entrelacei as minhas ideias com letra de música popular brasileira, por isso que são ideias que cantam em mim, né? E ali tem muita coisa, assim, de, da minha vida, da minha pessoa, do que eu penso. Não é um livro técnico. Fala um pouco da psicologia, porque eu e a psicologia já somos uma coisa só, mas não é um livro técnico, é um livro da Sul, para as pessoas que querem saber como é que eu penso, né? É um E hoje conteúdo. eu tive uma grata surpresa, porque o meu livro está esgotado, o livro físico. Aham. E um cliente meu achou na Amazon. E eu só tinha o e-book, né? Mas na Amazon tem do meu livro ainda. Então eu fiquei bem feliz. O João Carlos está agradecendo agradecendo, não, está parabenizando a gente, né? Muito bom. E dizendo que a live foi muito boa. Ele gostou da live. O João Que tem nos bom, João. acompanhado sempre aí. Ele esteve fazendo entrevista com você também, né? A live com você, não foi Não, ele?
O João não, o Dr. Paulo sim. O João é um colega meu da primeira faculdade de graduação. Então tinha duas pessoas ali Ele mora falando. na Bahia, mas ele está assíduo aqui. Todas as nossas entrevistas ele está aqui junto, está acompanhando. Então, Ai, que legal. pessoa bem Mas bacana. então tinha duas pessoas, tinha um médico. O Dr. Paulo Maciel é um amigo nosso também e ele foi entrevistado aqui. Já fez uma... Eu já vi, eu vi a live dele depois que tinha passado, mas eu vi quando você mandou para mim o Isso. link para eu assistir. Muito interessante ele também, né? Ele tem Muito muitas formações interessante. também. Ele é médico, psiquiatra, mas é homeopata e trabalha com uma série de outros recursos aí. Você conhece o Iso Fischer? Iso Fish? O Iso Fischer, ele é meu amigo, ele é homeopata, ele é médico homeopata e ele é músico. Ele é um sujeito delicioso para entrevistar, Uhum. tá? Se você fizer um contato com ele, você vai dizer, eu quero esse homem aqui perto de mim. Vamos trocar figurinha. Hoje também me indicaram uma pessoa que é nutricionista, um nutrólogo aí, que eu achei bem interessante. Mas Que vamos ver. bom, né? Eu estou com o programa de entrevista já fechado até o final do ano. Então a gente vai começar Que a montar. legal, que legal. De novo, então, obrigada pela oportunidade, né? Você quer fazer alguma consideração final para a gente ir encerrando? Que daí eu vou trazer Eu as. quero só agradecer e concluir que estou à disposição, né? O Celso sabe como me encontrar, vocês também me encontram no Facebook, no, no Instagram, né? A palavra Sucardosh, que é Sueli Bacila Cardosh, que juntou em Sucardosh, né? Ficou essa marca, vocês me encontram. Então, fiquem à vontade para me procurar para fazer alguma pergunta ou tal, ou façam para o Celso mesmo, que Isso, o pode mandar Celso para e mim eu. aqui. Eu encaminho para ela a pergunta, ela responde. Isso, a gente responde junto, né? O Deixa bom eu é que a entrar, gente responde junto. deixa eu entrar então com compartilhamento de tela, que tem uns slides finais para a gente fazer aqui. Deixa eu Tá. só sair dos seus aqui. Então, a próxima entrevista que nós vamos ter aqui, o próximo evento, vai ser no dia 27/10, também às 19h30, uma terça-feira, e nós vamos trazer duas convidadas, a Lisane Glória e a Daniela Rodrigues, que são psicólogas lá da região de Ponta Grossa. E elas já fazem um trabalho chamado Papo de Comadre, onde elas abordam com que legal. do senso comum, né? Então vai ser rodada novamente pelo Facebook e depois nós vamos colocar no Instagram e no YouTube, como sempre fazemos. E todas as nossas lives também, elas podem ser assistidas no momento que quiserem, que elas vão estar gravadas. No nosso site também ela vai estar disponível. Vou passar aqui o endereço para vocês, que é esse aqui, ó, psicólogocmartins.com.br. Se vocês apontarem a câmera para esse QR Code, ele já vai direto lá para o site, vocês vão poder ver tudo que tem lá dentro. E aqui a Su também eu peguei do site dela, a figura aqui, né? Rapidez e competência, sucardosh.com.br. Então, Isso. lá tem todos os detalhes, todos os contatos dela. E quando nós subimos o vídeo para o Instagram e também para o YouTube, nós vamos também colocar na descrição dos vídeos todas as informações para que vocês possam fazer contato. Eu quero contar para você, Celso, que eu tenho 4 lives em seguida. Quinta, sexta, sábado e domingo. Sábado e domingo é só minha, é a minha carreira solo, como eu digo, né? Que eu vou fazer sobre o humor, parte 2, no sábado e no domingo, sobre transformar meninos em homens e meninas em mulheres. E amanhã é quinta? Não, na quinta-feira, na quinta-feira é porque que eu sou, porque que eu, como é que é assim, o tema? Da onde vem como que a gente explica essa infelicidade financeira? Que é uma pessoa especializada em ganhar dinheiro e organizar a vida financeira, tal. O nome dela é Estefania, você conheceu, ela fez o curso junto com a gente lá, né? Que é bem legal. E na sexta-feira é com o meu amigo Wilson, que nós vamos falar sobre autodesenvolvimento e empreendedorismo. Empreendedorismo. Nossa, que palavrinha, né? E empresas, vamos simplificar.
autodesenvolvimento e empresas. Eu acho que é esse nome mesmo da live, não é empreendedorismo. Agora saiu, ó. Então, muito obrigada também pela oportunidade de eu dizer o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer essa semana. Tá. Gente, não percam a live do Celso, repita, Celso. Dia 27/10, né, daqui 2 semanas, às 19h30, aqui no Facebook também. É sempre na terça-feira? Sempre à terça. Quinzenalmente eu faço uma live nas terças. Que legal, muito legal. E depois isso vai para o site, vai para o Instagram, vai para o YouTube. Então fica disponível em uma porção de plataformas para a pessoa assistir quando quiser. É verdade, muito bom. E lá também pode interagir. Né? Você pode mandar uma mensagem, a gente vai respondendo por lá também. Ó, um grande abraço, um grande Boa beijo. Boa noite para todos aí, muito obrigado pela audiência. Esperamos vocês daqui 2 semanas para a gente continuar.